Esse vídeo é sobre uma falácia que está se tornando cada vez mais comum e acredito que vai continuar se espalhando, que eu vou chamar de argumentum ad librum, que é a falácia do livro, parecida com o apelo à autoridade ou com o ad hominem, que é você tentar derivar a conclusão de um argumento baseado na autoridade, nas qualificações, ou seja lá o que for, de quem pronunciou esse argumento ou de quem pronunciou a conclusão, e portanto ela deve ser verdadeira, e não porque você derivou logicamente de premissas verdadeiras. E o ad hominem é quando você tenta invalidar um argumento baseado na desqualificação de uma pessoa. A falácia do apelo ao livro é parecida com isso. Você dizer que uma conclusão é verdadeira porque um livro X prova que ela é verdadeira. Mas você não precisa demonstrar isso. Você mesmo não precisa ou não consegue demonstrar com as suas próprias palavras explicitamente por que essa conclusão é verdadeira. E você transfere o ônus de demonstrar isso para a pessoa que está questionando a sua afirmação, como se ela tivesse que ler o livro. Então a pessoa é obrigada a ler o livro de 1000 páginas, porque somente lendo o livro de 1000 páginas ela poderá entender que essa conclusão é verdadeira. E eu vejo as pessoas usando essa falácia, fazendo exatamente isso. Elas não são capazes de te mostrar uma página, de falar, o argumento está na página X. E ela mesma pegar o PDF, copiar e colar o argumento. Olha, é isso aqui o argumento. Pronto. Premissa número 1. Premissa número 2. Conclusão. A pessoa é incapaz de fazer isso, óbvio, porque se ela fizesse isso, ela estaria te apresentando o argumento. Ela não está fazendo isso, ela está apelando ao livro, ou aos livros. Então eu vejo pessoas dizendo, você tem que ler o livro X de 1000 páginas, e só aí você vai entender que essa conclusão é verdadeira. Ou até mesmo você precisa ler todos os livros de um autor, porque ele espalhou os pedaços do argumento dele em todos os livros, em todas as páginas. Então você precisa ler todas elas, aí depois que você passar um mês trancado no seu quarto lendo todos os livros, toda a bibliografia desse autor, e desperdiçar o seu tempo que você poderia ter lido centenas de outros autores e artigos e livros, depois que você terminar de fazer isso, aí você finalmente vai entender que essa conclusão é verdadeira, que na verdade, obviamente, você não vai, né? Obviamente, você só vai perder o seu tempo e vai continuar no ponto inicial, que é na ausência de argumento. Porque argumentos se constituem de premissas e conclusão. E mandar uma pessoa ler um livro não é um argumento. Não possui premissas, não possui conclusões. E muito menos premissas verdadeiras e muito menos uma conclusão derivada de premissas verdadeiras, que no caso é um argumento sólido. Portanto, o apelo ao livro é uma falácia como qualquer outra e deve ser exposta sempre como uma falácia. Você não pode refutar uma falácia, você só pode denunciar. Isso é uma falácia. Você não derivou uma conclusão de premissas. O único jeito que existe de demonstrar que uma afirmação é verdadeira é argumentando. Fé não demonstra que uma afirmação é verdadeira. Tradição histórica, tradição religiosa, não prova que uma afirmação é verdadeira. Autoridade religiosa, divina, ou seja lá qual for, política ou até mesmo autoridade acadêmica, também não prova que nenhuma afirmação seja verdadeira ou falsa. O único jeito de provar que uma afirmação é verdadeira ou falsa é através de argumentos. Seja esse argumento pronunciado por um acadêmico, seja pronunciado por uma pessoa qualquer, por um mendigo, por um analfabeto, ou por um programa de computador que escreve aleatoriamente letras, qualquer letra. E por acaso sai um argumento sólido. Continua sendo um argumento sólido. É o mesmo argumento, não importa onde ele está escrito, quem falou, o argumento ou ele é sólido ou não é. Existem milhões de livros para serem lidos.
Uma pessoa não deve ser obrigada a ler um livro específico só porque isso supostamente é necessário para que ela esteja qualificada a desprovar uma outra pessoa. Ad hominem. É você delimitar um critério para que a pessoa esteja qualificada para ter a autorização de argumentar. Não. Eu leio o livro que eu quiser. Quem decide os livros que eu vou ler sou eu. E se eu quiser, eu também não vou dizer os livros que eu li. É isso que eu tenho feito com essas pessoas que usam essa falácia. Eu não digo mais os livros que eu li ou não. A pessoa pergunta, você leu o livro X? Eu falo, eu me recuso a responder se eu li o livro X. Eu quero saber qual é o seu argumento que não apele à autoridade, nem ao ataque pessoal, e nem à desqualificação, e nem ao livro X ou Y. Eu quero saber o seu argumento teórico, com premissas e conclusão, um argumento sólido com premissas verdadeiras e uma conclusão derivada das premissas. Você tem esse argumento? Sim ou não? Aí ou a pessoa vai dizer sim e vai mostrar o argumento, ou ela vai dizer não, eu não consigo mostrar esse argumento. Eu acho que se você ler esse livro você vai conseguir entender, mas eu mesmo não tenho a capacidade de expor esse argumento. Ou a pessoa, que é mais provável pelo ego, vai dizer que eu não vou perder meu tempo com você porque você é um burro, ou porque você é idiota, você é um palpiteiro. O que é comum hoje em dia, por essas pessoas serem influenciadas pelo Olavo de Carvalho, chamam você de gnóstico e de ideólogo, ou seja lá o que for, mesmo que fosse fascista, ou brutalista, ou nazista, enfim, cada grupinho tem um nomezinho feinho que significa que você é feio, bobo, cara de mamão, e por isso você está desqualificado a argumentar. Ou seja, diferentes formas de irracionalidade, de desprezo pela argumentação. Ou você está do lado da razão e da argumentação, ou você está contra ela e você quer trapacear e ganhar o jogo sem seguir as regras. Ou seja, você é um pombo enxadrista, um aborígene tribal, incivilizado, que bate no tabuleiro de xadrez e joga a mesa no chão e não sabe jogar o jogo da argumentação, que é através de argumentos racionais, premissas verdadeiras e uma conclusão derivada delas. Quem tem conhecimento de verdade, ou seja, consegue justificar epistemicamente uma afirmação verdadeira, consegue expor explicitamente a prova, a demonstração dessa afirmação verdadeira. Ela consegue partir do zero e deduzir ou demonstrar verdades sintéticas a priori, ou deduzir verdades analíticas a partir de verdades axiomáticas, do zero, sem precisar de nenhuma pressuposição, e chegar em todas as verdades, em todos os conhecimentos que a pessoa tem. Se uma pessoa não consegue fazer isso sem apelar a livros, a autoridades, a religião, então com certeza ela não possui um conhecimento justificado corretamente, um conhecimento racional. Então é um pseudo-conhecimento. É uma afirmação cuja verdade é baseada em tradição, em autoridade, em fé, que são bases irracionais, bases inválidas, bases falsas para o conhecimento. Nenhum conhecimento se justifica por tradição ou por fé. Todas as religiões são baseadas em fé. Os terroristas islâmicos se baseiam em fé. Não aceitem isso como base, não joguem o jogo baseado nessas regras imundas, trapaceiras. Joguem o jogo da argumentação de uma forma honesta, baseada na razão, em argumentos sólidos. E fiquem de olho porque isso está virando moda, essas falácias vão crescer e nós precisamos prestar atenção nisso.